Fala galera, eu estou de volta. Agora, meu povo, nós vamos estudar protozoários. E eu selecionei umas aulinhas com características de protozoário, essa, nossa aula 1, e algumas outras aulinhas de protozoonoses, ou seja, doenças de protozoários, como malária e doença de Chagas, que sempre está na nossa prova do Enem. Show? Então vamos junto nessa. Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Então vamos lá, pessoal. Olha só, nessa imagem verde vocês estão vendo o protozoário de cílios, por exemplo. Esse que está cheio de pelinhos ao redor da célula, podemos dizer assim? Na verdade são cílios, representando um protozoário ciliado. O outro, vocês veem, parece uma cauda, né? Um flagelo. Isso são já duas características bem interessantes, a locomoção por cílios e flagelo. Ou mesmo, é uma só célula, consegue ver? O protozoário aí é composto por uma só célula. Sim, interessante isso. Todos eles são compostos de uma só célula. E, além disso, são seres eucarióticos, compostos por células que possuem núcleo e organelas citoplasmáticas membranosas. Além disso, pessoal, os protozoários não fazem fotossíntese. Se não faz, ele tem que comer. Concorda? Então, os protozoários são 100% deles heterotróficos e habitam ambientes úmidos ou mesmo um meio aquoso. Agora, pode ser que ele esteja dentro de um animal, por exemplo, vivendo lá, obtendo alguma coisa, sendo positivo para o protozoário e indiferente ao animal, um comensalismo. Ou pode ser um parasita, ou mesmo um mutualista. É o que vocês estão vendo aí. E ainda um predador. Relações ecológicas que os protozoários estabelecem, geralmente, a maior parte das vezes são essas aí. Tem uma outra característica muito falada, porque é clássica de protozoários. A presença de uma organela que retira a água que entra por osmose. Nesse caso, o vacúolo contrátil ou pulsátil já nos leva para um outro slide. Ó, esse aí é o Paramecium caudatum, um protozoário ciliado. Consegue ver nas bordas da célula os cílios? Agora olha dentro da célula, a seta em vermelho indicando o vacúolo contrátil ou pulsátil. Viu aí? Agora eu vou fazer um desenho dele para ficar mais fácil a nossa interpretação. Primeiro, anota aí, esse cara tem que estar em água doce. Estando em água doce, com poucos sais, ele é hipertônico. O ambiente, portanto, é hipotônico. Por osmose, ele vai absorver essa água. Para evitar que a membrana sofra lise, ruptura da membrana, o vacúolo contrátil está ali e funciona, bombeando a água para o meio externo. Esse é o papel desse vacúolo. Muito comum falar desse vacúolo. Assim também, como é imprescindível para vocês saberem que os protozoários são classificados de acordo com a estrutura de locomoção e a forma com que se estabelece essa locomoção. Então olha aí. O grupo dos Rhizopoda, os sarcodinos. A locomoção é por falsos pés. Esse grupo, numa classificação nova, ele já foi subdividido. A classificação que eu estou colocando aqui já atende o que a gente precisa, tá bom? Quase sempre vai atender na sua prova, diferente de onde você vai fazer. Mas não se esqueça de olhar o material que descreve como a prova que você vai fazer cobra protozoários. Aí você vai de acordo com a classificação deles. Mas essa aqui, eu garanto a vocês que atende quase 100% das vezes. Show? Então, olha só. Sarcodinos, ou Rhizopoda, locomoção por pseudópodes, certo? Ciliófora, são ciliados, locomoção por cílios. Zoomastigófora, ou flagelados, locomoção por flagelos. E apicomplexa, ou esporozoários, locomoção por nada, porque não tem estrutura locomotiva. Entenderam a ideia? Esses caras, toxoplasma e plasmódio, são os dois exemplos. Eles até que se locomovem sim. Mas o que acontece é o seguinte, a célula ela contrai e relaxa, contrai e relaxa. Isso gera uma onda de deslizamento do protozoário no meio onde ele está. Então, assim, não há nenhuma estrutura específica para a locomoção, mas até que há um deslocamento, sim. Beleza? Isso é tão importante que eu vou linkar as doenças que vão vir nas próximas aulas com esses caras nos slides seguintes. Mas já é uma revisão. Então vai comigo, ó. Esses aí são os sarcodinos. Ali você já está vendo exemplares, o olho flui, né? O olhar vai rápido. A locomoção é por falsos pés,
O que são os falsos pés, Charles? Olha para a membrana, tá vendo a membrana plasmática? As várias dobras que ela tem. Essas dobras da membrana plasmática que são os pseudópodes. Isso muda o tempo inteiro. Obviamente, a direção que a ameba toma que determina essa mudança. Bacana? E eu tenho várias espécies de amebas, se eu posso dizer assim, sarcodinos, ou seja, indivíduos que locomovem por falsos pés. Como exemplo, tá aí para vocês, ó, exemplares, Entamoeba gengivalis, um ser vivo comensal que vive na região bucal. Comensal, ela ganha resto de alimento, mas não causa prejuízo a quem a tem. Entamoeba coli, espécie comensal que pode ser encontrada no tubo digestório do homem e de outros animais, se alimentando também de bolo fecal, por exemplo. Amoeba proteus, vida livre, encontrada em água doce, ou seja, depende de ninguém. Ok? Então, Amoeba histolítica. Opa, essa vai vir na aula de protozoonoses. Beleza? Aula de doenças de protozoários. Parasita humano responsável pela disenteria amebiana ou amebise, simplesmente. Então, aí estão os exemplos de sarcodíneos. Um pouquinho mais. Gente, de forma geral, genérica, assim, abrangente, a gente fala ameba. Tá bom? Aí a gente chega no grupo dos caras que se locomovem por meio de cílios. Aí nós temos aí um Paramecium caudatum. Show de bola? Aí aquela fotografiazinha, aquela imagenzinha que eu já tinha trazido para vocês antes. Mas não está 100%. Não é isso que eu quero. Então vamos fazer uma análise desse cara. Por exemplo, o slide que vai vir à frente, olha o spoiler, Charles, mas vou dar logo. O slide que vai vir à frente vai falar desses dois núcleos que vocês estão vendo aí. Você está vendo o macronúcleo e o micronúcleo aí? Pois é. Você está vendo aí uma região chamada sulco oral, por onde passa o alimento que ele consegue capturar. Você está vendo o vacúolo contrátil de novo? Consegue, pessoal? Já achou? Está vendo aí o vacúolo contrátil? Você está vendo o citóstoma, que é uma região também nesse cara. É bem clássico. Os ciliares têm algumas características bem interessantes. Eu achei mais prudente fazer um slide com características deles para vocês. Como essas, olha que simples. A maioria deles são da paz. Paz e amor, gente fina, não perturba ninguém. Alguns, mas muito poucos podem ser parasitas, como uma espéciezinha que eu vou colocar abaixo aí. Os cílios são utilizados para locomover em meio aquático para captura de alimento. O que acontece é o seguinte, o movimento dos cílios gera movimento também do líquido ao redor, o que acaba atraindo aí o nutriente para a região que eu te mostrei agora há pouco, do sulco oral. Beleza? Olha aí, pessoal, presença de dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo. O macronúcleo está ligado às funções vegetativas. O que é isso? É tudo exceto a reprodução. Já o micro está ligado à reprodução. Perfeito? E tem um parasitinha. O Balantidium coli. Mas eu vou te contar rápido, é spoiler da aula de doenças. O Balantidium coli é um cara que não é parasita, digamos assim, de humano. Ele é comensal de porcos. Ele vive no tubo digestório de porcos, aproveitando do que seria fezes para o porco, para ele comidinha. O porco é zero e ele mais. Isso é um comensalismo. No entanto, quando os cistos de Balantidium coli são ingeridos por humanos, aí já é uma parasitose. Balantidiose é o nome da doença. Firmeza, gente? Então já vimos, aliás, os ciliados. Show? Aí a gente chega nos caras que se locomovem por flagelos. Tá de cara aí, ó. Locomoção por flagelos. Aí nós temos os caras. Trypanosoma cruzi, Leishmania sp, espécies variadas, Trichomonas vaginalis e Giardia lamblia. Nesse caso, eu já vou te falar. Eu coloquei esses indivíduos aí porque eles são parasitas e você tem realmente que saber. O Trypanosoma cruzi é o cara que ele faz a doença chamada doença de Chagas, mal de Chagas. Aí está o protozoário, beleza? Leishmania, pessoal, existem vários tipos, mas nós usualmente estudamos duas. A leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral. Então, nós temos vários tipos, mas geralmente nós estudamos duas que são prevalentes, frequentes. Show? Aí vem o Trichomonas vaginalis. Hoje classificado como IST, antigamente uma DST, infecção sexualmente transmissível. Bacana? E a giardia, que é agente etiológico, ou seja, causa a giardíase, uma doença onde nós ingerimos cistos do animal. Opa, do protozoário. Animal não, protozoário. Bacana? Vamos ao apicomplexa. Esses caras não têm estrutura de locomoção, como eu falei lá na frente.
Os mais comuns, o toxoplasma e o plasmódio. Pessoal, não possui estrutura de locomoção, são parasitas e os dois exemplares. O plasmódio é o causador da malária. E aí eu exemplifiquei para vocês com o mosquitinho prego. A fêmea bebe sangue. Beber sangue, se alimentar de sangue, hematófaga, é porque vai privilegiar a reprodução dela. Show? Já o toxoplasma, a gente fala muito desse por conta desse carinha aí, ó. Mas será que tudo que fala desse carinha aí é verdade, Charles? Não, nem sempre. Quer saber? Assiste a aula de toxoplasmose que você vai ver. Moçada, realmente há uma participação dos felinos no ciclo da toxoplasmose, do Toxoplasma gondii, mas não é tanto quanto as pessoas falam. É isso. Portanto, agora você está preparado, você já sabe características gerais e você foi além, você já sabe até sobre doenças. Meus amigos, curta esse vídeo aí, compartilhem, coloquem suas dúvidas e bora para frente. Vamos assistir às aulas de protozooses também, as doenças. E ó, vou dar mais spoiler. Pensando em Enem? Doença de Chagas e malária. Show? Grande beijo, pessoal. Cuidem-se. Até a próxima.